Agora sim. Bom dia. Bom dia, Sheila. Bom dia, Sheila. Mais uma vez, agradecer, né, o convite da Leide, da Sandra, dessa acolhida aí, maravilhosa aqui em Búzios. Continuidade ao seminário, que é nomeado Atualidades sobre Autismo, né? Então, eu vou trazer aqui questões, vou trabalhando aqui com vocês devagarzinho, ver se no final a gente faz aqui uma discussão que foi tão acalorada, tão legal, né, da primeira vez, há um mês atrás, que eu tive aqui. Então, sobre esse título, né, o autismo e o outro, né, vamos ver se a gente retoma um pouco, né, do porquê, que eu acho que é a grande pergunta, né, por que a gente tem tanto diagnóstico, né, de autismo hoje em dia, do que eu estou tomando como uma fake epidemia, nessa epidemia dos transtornos do espectro autista, que exatamente há um mês atrás, quando eu acordei aqui em Búzios e abri o Globo, tinha uma matéria, né, do geneticista de Curitiba falando que a estatística já tinha chegado a uma criança autista para cada 5. Então, isso, né, é uma síntese, um abuso, né, da nossa boa vontade. Então, vamos lá. Que outro, né, para criança autista? Se a gente pensar, né, nos conceitos que a gente tem, né, com Freud, com Lacan, né, de que o outro é o conjunto de todos os outros, né, que foram importantes, né, na vida de um sujeito, na sua infância, mesmo antes dele nascer. Como entender, né, esses determinantes simbólicos na história de cada um dos sujeitos. Porque é isso que interessa para a psicanálise, né? Olhar o caso a caso, ver qual é a anterioridade significante daquele sujeito, daquela relação que ele estabelece com esses outros, né, que vão remeter aí o que a gente vai estudar aqui, né, desse grande outro da linguagem. Também, né, a pergunta que cabe, né, qual é o lugar, né, que esse nomeado de autista aí, né, não sei por onde, né, que ele foi nomeado, né, ocupa na fantasia desse outro, se é um lugar de desejo, se é um lugar de objeto de gozo. Isso que trata-se de verificar caso a caso. Vamos considerar também a posição do sujeito autista frente ao outro e suas consequências clínicas, mas vamos perguntar várias vezes quem é esse outro, né? Com Lacan, né, é o grande outro da linguagem, é o outro que me antecede, é o outro que me dá um lugar. E aí eu remeto vocês a um texto dos escritos, chamado Observações sobre o relatório de Daniel Lagache, onde o Lacan vai responder para esse... Ele era um pediatra, Daniel Lagache, ele se tornou psicanalista, e nesse diálogo com o Lacan vai dizer para ele que a criança já é falada muito antes dela nascer, e a ela já são dados atributos, e quando ela nasce, ela vai ter que aceitar ou não esse lugar pré-determinado no desejo ou não daqueles que a antecederam, né, geralmente nomeados de pai, mas a gente sabe que, né, não é aquela relação burguesa, pai, mãe e filho, né? Que essa anterioridade é toda a cultura, é todas as relações que essa criança vai estar concernida.
a sociedade, a cultura, são os vizinhos, a escola, os irmãos. E o Lacan ele vai dizer da importância dessa relação com essa criança, que, por exemplo, a gente sabe que tem famílias com 2, 3 psicóticos, 2, 3 autistas, segundo essa classificação do TEA, né? E nós também, com esses dizeres do Lacan, da posição dessa criança. Se ela, primeiro, né, se a ela foram colocados atributos do tipo, vai receber o nome do avô, esse avô a qual eu gostava muito, ele é o segundo da fratria, né? Ele é o terceiro, ele é o caçula, ele é o primogênito, é o quarto que eu vou arrumar de rosa, eu vou arrumar de azul. Então, quando a criança chega, né, olha só quantos significantes, né, ela já recebe e ela vai ter que se haver com isso. Isso é muito importante para o autismo. Para todos, né? Mas vamos levantar essas questões. Por que, né, para o autismo? Né? O que isso tem aí em particular? Então, o grande outro é um lugar, mas vamos distinguir esse lugar de um lugar, vamos chamar assim, de orgânico, que é um lugar psíquico, é um lugar para o inconsciente, né? Diferente daquelas ideias de localização. Eu me lembro, eu tive um professor de psiquiatria chamado Washington Moyal, e ele chamava a atenção que nas viradas do século, né, como foi do século XIX para o século XX, do século XX para o século XXI, são momentos históricos de viradas na ciência, onde as pessoas querem encontrar alguma descoberta científica, querem um grande achado, talvez exatamente para lidar com essas questões da existência, do sexo e da morte, que nós todos temos que lidar, né? Que é o neurótico, isso é barrado pelo muro da linguagem. E os psicóticos, ao autista, como é que fica isso? Então, a gente tem do século XIX para o século XX, que teve o grande acontecimento, que a sífilis, né, era um problema, né, que a ciência estava investigando, e se descobriu a sífilis terciária, que era uma loucura, a neurosífilis, que dava demência, dava delírio, alucinação. Então, descobrimos que tem uma bactéria que causa a loucura humana, né? Então, vamos ali, vamos pesquisar, né? A esquizofrenia, a melancolia, deve ter aí um substrato orgânico que justifique isso. Só que não aconteceu. E agora nós temos a mesma coisa na virada do século XX para o XXI das neurociências, né? De encontrar o lugarzinho, né? Que aí pode... obrigada. Pode remeter ao lugar do inconsciente, o lugar do ego, o lugar do id. E os neurohormônios, e toda a parte da neuroquímica, né? De se conseguir aí um hormônio, eu penso em alguma coisa líquida, né? Não sei. Um líquido, né? Não sei se é, né? Eu acho que não, acho que é uma enzima, né? Enfim, uma proteína, né? Que se liga no cérebro e dá aí né? Uma forma de psicose. Mas para Freud, né? Esse lugar psíquico, né? Que é o inconsciente, a outra cena, o outro palco, né? Que é em alemão é Schauplatz, é o nome do inconsciente, né? É esse o lugar psíquico, que é o discurso do outro, né? Como Lacan, né, vai nos dizer. De maneira mais abrangente, né, a gente pode dizer que o outro são os nossos universos, o que, né, naquele livrinho, Os Outros em Lacan, ele fala que é o arquivo dos ditos do outro. O Christian Dunker fala
são os universos sociossimbólicos das nossas trocas, né? Mas a gente vai encontrar, né? Quando eu penso no esquema L, né, eu penso como o Lacan, ele ressalta para a gente que se trata das relações, né? São as relações que o sujeito estabelece com o outro e com os outrinhos. A Vera estava falando do esquema L. Esquema L, acho que para mim assim, é uma curiosidade, né? Porque eu tinha uma curiosidade de saber o que é esse L. E uma vez eu perguntei para o Quiné falou que era o Lacan. Eu fiquei ligada com isso. Mas em vários textos, principalmente argentinos, você vê que é o lambda, que é uma letra grega, né? Então, a gente é porque tem um desenho assim, né? Você não levando em consideração o pontilhado, né? Porque às vezes aquela seta que parte do A maiúsculo, do grande outro, às vezes não aparece, né? Aí você tem mais claramente um L, né? Eu pensei que era a letra L só. Pois é, isso para mim sempre foi uma curiosidade, porque parece que a letra, a lambda não é assim? Tem formato de... que é assim. Mas... Aquela que faz assim? Eu acho que é aquela que faz assim. Peraí que eu estou... Acho que aquela que faz assim. Então, fica assim, essa incógnita aí meio, enfim, que chama atenção. Mas vocês... Deve ser. Que? Aparece. Eu botei sem acento, apareceu lambida. Vê se vocês acham que tem a ver. Isso que ela está botando. Fábio achou aí. Aqui, para quem quiser ver. Não sei se vocês acham que tem a ver. Pode ser. É uma letra grega. Uma letra grega, que tem a ver com o matema aí, né, do Lacan. Mas, de qualquer maneira, Lambda, exatamente. vocês conhecem esses que são lugares tópicos, né, que o Lacan trabalha, né, com a topologia. A gente retoma assim rapidinho, né, que o esquema aéreo, assim, eu trago muito, vou tentar trazer um monte de livro, eu trago um monte de papel. Então, que é a distinção estrutural, né, que a gente pode aí fazer a distinção entre o discurso do neurótico e o discurso do psicótico. Então, assim, eu vou falar primeiramente, né, desse outro do autismo, e eu vou trazer duas psicanalistas que trabalharam muito com autismo, que é a Colette Soler. Não sei se a Colette Soler trabalhou, mas ela tem um texto que ela teoriza, né, sobre o autismo, e a Rosine Lefort, que tem um caso paradigmático, que é o caso da Marie-Françoise. Por que é importante? É importante para a gente ver onde é que o autista vai se situar aqui. Né? O sujeito, né, que aparece no sentido que o Lacan coloca como assujeitado do inconsciente. O inconsciente, esse lugar aqui que me antecede, né, esse discurso do outro, como diz Lacan, que nos neuróticos ele aparece barrado aqui pelo muro da linguagem. E no caso dos psicóticos, né, dos autistas, não. Então, o outro fala. O outro não é mudo. O outro está, né, ali vociferando, né, são as vozes, são os olhares que invadem o sujeito. E o eu? Né, ele fica nessa relação especular, que eu ouvi a Vera estava falando disso, né, o outro, o meu semelhante, né, que já está lá no projeto do Freud, nessa relação aí, e através das identificações, né, eu vou
Quer dizer, pro Freud, ele fala do desenvolvimento libidinal, né? Dessas fases, né? Que o sujeito vai se constituindo, né? Passando aí pelo Édipo, e o Lacan vai tomar como pontos estruturais, né? Dentro da estrutura do Lévi-Strauss, né? Que, enfim, isso aí seria uma outra aula. Mas o que é importante para a gente, né? Que o Lacan é estruturalista, né? Então tem algumas disciplinas, né, que tomam a estrutura como algo ordenador, né? Algo que, no sentido literal, que estrutura o sujeito, que dá ali as coordenadas, e isso vai ser dado através de significantes. Então, uma vez que você tenha alguns significantes, são primordiais no caso da psicose, o significante, o nome do pai, que dá, né, a direção, a noção de norte, de tempo, de espaço, você vai se situar, né, nessa posição estrutural da estrutura psicótica. E no caso do autismo, como é que fica isso? Você tem aí, se a gente pensa, né, na instauração do nome do pai, vou pensar no estágio de espelho, acho que vocês conhecem, no estágio de espelho, aquela situação entre 6 e 18 meses, em que a criança antecipa a sua, né, imagem frente ao espelho, frente ao outro, e é interessante que no texto do Lacan ele marca isso, que neurologicamente essa criança não tem a capacidade de se ver como um todo e ter, né, uma sustentação física, corpórea, né? Ainda está ali no pouco, né, no corpo despedaçado, né? Se tomando como partes, não esquecendo do Freud, né? No euísmo, quando ele fala que o eu é antes de tudo, um eu corporal, e é ali onde a criança vai ter as suas primeiras experiências nessa relação com o outro, né? Com o seu próprio corpo, antes dela estar fixada numa estrutura. Mas a gente está falando de sujeitinhos, sujeitinhos não pejorativamente, mas porque tem pouca idade, né? Que ainda não tiveram esse tempo hábil aí, né? De passar por todas essas fases do desenvolvimento libidinal, segundo Freud, e elas ficam presas aí, elas ficam embaralhadas na linguagem, uma terminologia lacaniana, né? Elas estão ali atrapalhadas com esse discurso do outro que chega para elas ali de uma maneira, a Roselyne Lefort, ela fala desvios da estruturação, né, do sujeito. Ela usa esse termo, eu acho bem feliz, né? Outros falam, né, de... Não, esse atrapalhado, embaralhado, acho que sou eu. Mas eu acho que expressa bem, né? Porque você vai ter várias nuances clínicas a partir disso, né? Se ela está mais, né, aquém, né, da estrutura, né? Se ela consegue entrar um pouco, né, como isso é dentro da teoria da Colette Soler. A Colette Soler, ela tem um texto que ele aparece em vários livros, que é Autismo e Paranoia, inclusive no Inconsciente a Céu Aberto da Psicose, que a gente fez um cartel sobre ele. E lá, eu não sei se o pessoal está vendo? Tá, não está vendo? Sim. A gente mandou foto. Ah, ótimo. Então, essa é a operação de constituição do sujeito, né, que vocês devem conhecer, e a Colette Soler fala que o autista ele fica aqui na borda da operação de alienação. Quer dizer, e nem chega a se alienar, né, no outro, para depois, enfim, poder se separar. A gente sabe que a separação é uma operação impossível para qualquer psicótico, por isso que o Lacan fala que o psicótico carrega o seu objeto lá no bolso, né? Não caiu.
Dá para entender aqui o meu desenho? Está caindo. Só que o autista fica aqui. A gente sabe que é possível você, né, ir chegando mais perto, né? A gente espera, né, que com o tratamento o sujeito consiga se alienar, por exemplo, assim, alguns muito significantes, né, porque são bilhões de significantes. Né? Quando a gente trabalha, né, academicamente, né, fala, significante o nome do pai, significante o desejo da mãe, né? A gente está falando de um, de dois, né? A gente sabe que são não sei quantos, S1, S2, S3, S4, há de infinito. Porque a gente nasce com o inconsciente, a gente morre com o consciente. Mas a gente não nasce neurótico, psicótico, perverso. A gente não nasce com os registros do real, simbólico, imaginário amarrados. A gente tem que se constituir como sujeito. Certo? Então, eu estava falando, né, que para os psicóticos, de uma maneira geral, né, você tem, de estrutura, você tem a fora-oclusão significante nome do pai. Mas, antes disso, né, você tem a introdução do significante desejo materno. É um significante, tá? É um nome que o Lacan deu. Então, como é que fica aí também, mais uma questão, as crianças que vêm a ter o diagnóstico, né, de autismo, porque elas nascem, elas são cuidadas, elas vão para a escola, né, elas tomam banho, elas comem, se alimentam. Aí eu pergunto, será que elas se alimentam? Porque essa é uma questão que fala assim que não basta você dar comida, porque senão essa comida pode ser um veneno. Né? Porque a gente fala que a criança autista recusa tudo que vem do outro. Então, como é que é isso? Mas ela se deixa alimentar. Então, tem uma... Eu acho até que ela é belga. Um texto dela que eu acho bem legal, chamado Cane, relido por Lacan. Daniele escreve... Delfoy? Não, chama Devroed. Né? É das antigas. Ela é de Curtius, é uma instituição para crianças psicóticas, autistas que tem na Bélgica. E ela fala, né, que a criança tem que ser legitimada, ela tem que ser sustentada simbolicamente pelo desejo do outro. Senão, o alimento se torna um veneno. Né? É uma comida. Mas tem casos de anorexia frequentes em autista, não? Eu nunca fiz essa associação. É. Bom, que tem muita bulimia, né? A criança que não come não é típico, né, da criança autista. Na verdade, mas a anorexia também não é questão do alimento como veneno, é outra coisa. Ela come, só que ela come nada, né? Mas esse caso da Marie-Françoise, que eu vou falar um pouquinho sobre ele, a criança ficava olhando vazio. Né? Ela vai dizer que a pulsão oral ela se desviou para a pulsão escópica e que ela ficava olhando o prato de arroz e ela não comia. Então, não sei se eu poderia dizer que seria um caso de anorexia. Mas é como se ela se auto-engendrasse através do olhar, né? Ela não estava comendo o arroz, ela estava comendo com os olhos. E ela exatamente fala isso, ela faz a distinção, né? Do olhar enquanto pulsão e o olho. Né? Tem essa expressão, né, também, assim, comer com os olhos. Tem, é verdade. É verdade. A comida entra pelos olhos, enfim, toda essa coisa legal popular, né, também que tem. Não come com a boca. Come com os olhos. Uhum. Então,
dentro dessa distinção, que eu acho que o esquema L, aqui no caso, ajuda a gente a ver como é que seria numa criança neurótica, como seria, né, numa criança psicótica ou autista, a posição da Colette Soler é de que a criança autista está, né, parada aqui na borda da operação de alienação-separação e está no polo mais extremo da estrutura psicótica. E é com isso que eu trabalho, pelo menos assim, na minha clínica, na minha experiência e entre alguns pares que podemos trocar, né, ao longo desse tempo, a criança autista em tratamento, ela até pode vir a sair desse estado autístico e entrar, né, ou numa esquizofrenia ou num quadro paranoico, que traria para ela uma estabilização, como é o famoso caso de Joe, o menino máquina, do Bruno Belterheim, que ele abre inicialmente com um quadro autístico, de reclusão, de vários fenômenos. Ele ficava olhando fixamente o teto, os ventiladores de teto, as pás, enfim, hélices de avião, ficava fixado, pás de ventilador, pás PAS, né, de ventilador. Interessante, porque era o pai dele que ia, né, era aviador e ia durante a guerra trabalhar, e ele levava o pai no aeroporto. Então, ele ficava ali parado. Aí, quando ele faz 1 ano, os pais deram para ele um ventilador portátil. Né? Por causa, ele adora paz, ele fica olhando, fixado, né? Então, deram para ele ficar ali olhando o dia inteiro com aquele ventiladorzinho portátil. Então, dentro, se a gente puder fazer uma linha imaginária assim, né? A estrutura psicótica, você teria o autismo do polo mais extremo, seguido da esquizofrenia, que você tem a libido ali, né, ao menos despedaçada no corpo próprio, e depois endereçada ao outro, né, na paranoia, enfim. Então, a gente poderia colocar o autista aí, né, dentro da estrutura psicótica. Uma pergunta, seria no no mais extremo ou seria num zero, no ponto anterior? Porque você estava falando, né? Foi isso que eu entendi quando você fala da ideia da Colette Soler, que o autista está na borda, né? Aham. Ele não entrou ainda na alienação. Aham. Ele estaria assim nesse ponto mais extremo ou nesse ponto inicial, assim, nessa partida? Ela coloca, a Colette Soler que coloca como ponto mais extremo dentro da estrutura psicótica. Extremo de gravidade, né? De gravidade. Não sei. Eu acho que como ela coloca o autismo como uma doença da libido, então eu penso no desenvolvimento libidinal do Freud. A libido totalmente retida dentro de si. Né? Que o esquizofrênico está aí, né? E ouve vozes e constrói delírios, né? E o autista não. Está totalmente com a libido ensimesmada. Tanto que a Frances Thurston, que é uma grande estudiosa, né, de autismo, ela se dizia, né, que ela faleceu, psicoterapeuta de autistas. Tem os livros delas, tem casos clínicos descritos minuciosamente. Ela que cunhou o termo objetos autísticos, que foi elevado à categoria de um conceito. A gente até pode falar disso depois. Qual o nome dela? Frances Thurston, escreve Tustin.
Acho que tem um Márcio também que queria fazer um comentário. A gente está meio que abrindo aqui na sala, porque ele também não Como é que eu falo? Peraí. É, Deve ser igual ao ele, meu, né? Mas Márcio, não sei. pode ele abrir o microfone dele. Tá, obrigada. O som está um pouco baixo. Não, mas isso a gente já já? respondeu. É só... se o Márcio está aí, ele pode falar. É. Não, ok. Eu não tenho pergunta. Não precisa ir. Ah, tá aberto? Não. Ok, Márcio. Ah, tudo bem, Sheila? Bom Oi, dia. tudo com isso. É porque eu me lembrei aqui, você está falando da questão da pulsão oral se desviar para a pulsão escópica, né, no trabalho com o autismo. E eu me lembrei que eu assisti há uns anos atrás, acho que foi na Letra Freudiana, uma apresentação de um caso clínico do René Major, em que ele foi contratado por uma família de uma criança autista para fazer o tratamento. Então, ele exige de morar na residência durante um tempo para estudar, né, todos os hábitos da família e da criança. E ele percebeu que a criança, o único momento que a criança prestava atenção em alguma coisa era o chuvisco da televisão, né? Com a televisão, porque é chuvisco. Então, ele arruma um jeito de abrir a televisão e colocar ali dentro uma série de significantes, objetos, coisas assim, né? E depois de, parece, 9, 10 meses, ele consegue fazer com que esse autista se transforme num esquizofrênico. Ah, no esquizofrênico. Não é esquizofrênico, não é esquizofrenia. Aham. Quer dizer, pelo menos nesse sentido, a gente pode ver um avanço aí da libido, né? Já com algum endereçamento, Sim, e que seja o corpo próprio. é. Né? Pode levar a questão dele um pouco mais além. Né? E a gente tem os casos na literatura, principalmente referidos a máquinas ou em algo que faça alteridade ao sujeito, né? Como corpo externo, exterior ao corpo dele. Estava falando aqui do caso Joey, do Bruno Bettelheim, ao final de 9 anos e meio que ele esteve na instituição, né, que era a Orthogenic School, ele construiu um telégrafo que levava mensagens ali, acolá, né, dentro da própria escola. E foi quando essa criança, já um adolescente, pediu para ir embora para morar com os pais, porque lá as crianças eram separadas dos pais. Então, eu acho que vai nesse sentido, né? A libido se deslocando até ela poder se localizar, né, em algo externo que faça alteridade ao sujeito. Né? Ter esse nome de transladar o gozo, né, para fora, né? E localizar, como a gente vê na paranoia, né? Que é a localização, né, num outro, fora, no exterior, né, ao sujeito. Então, eu estava falando que a Colette Soler, eu acho que ficou claro, né? Eu acho que, né, agora deu para a gente entender. Né? A Colette Soler, ela se baseia no seminário 11 do Lacan, quando ele fala que o psicótico está fora do discurso, mas dentro da linguagem. E a gente consegue, né, entender, e ela estende isso para as crianças autistas nesse texto, Autismo e Paranoia. Ela estende falando que os autistas, ao menos ela pode dizer que tem autistas, tem crianças desse jeito aí, né, que ela vê, né? Tem crianças mais desorganizadas, mais barulhentas, e tem crianças delirantes. Então, ela reconhece uma categoria para as crianças autistas. De que as crianças autistas também, né, pode-se dizer que são sujeitos que estão na linguagem,
embora fora dos discursos, a gente sabe que podem vir, né, a passear podem vir a se fixar em algum deles e tendo essa saída, mas dentro da estrutura psicótica. Tá claro? Alguma questão? Obrigada, Márcio, né? Essa contribuição foi ótima. Então, Sheila, eu teria uma questão aqui. Quando você disse, eu até tinha colocado no chat, mas para a gente não, de repente, avançar e ter que voltar aqui, quando você disse aí, citando a Colette, sobre o ensimesmamento da libido no autismo, fiquei pensando se a gente tem aí pistas indicativos do que levaria o sujeito, né, a essa condição desse embotamento aí da libido. Era Janaína? Janaína, porque quando a gente pergunta, a gente já tem a resposta, certo? Isso aí é um ensinamento judaico que Freud tomou ao pé da letra. O que você está pensando quando você coloca essa sua pergunta? Então, não sei, fiquei pensando assim, porque quando se fala do autismo, sempre tem aquela coisa, eu não sei se foi no nosso encontro passado que você disse, ou se eu vi em outro lugar, disso de colocar uma culpa e uma responsabilização nesse outro que cuida da criança, seja a mãe, né, seja uma outra pessoa que está desempenhando essa função. E aí fiquei pensando no que você disse disso do alimentar, né, que tem que ter essa sustentação, né, como é que você diz? Uma sustentação simbólica, não é? Que não se trata apenas aí de dar a comida. Então, fiquei pensando se isso, se teria alguma coisa assim desse fator externo, ou se é algo do próprio sujeito mesmo ali, de como o sujeito tá recebendo isso do outro, sabe? Bem. Não, ótimo. Não sei se a gente fala disso agora ou se deixa para o final, né, que vão aparecer mais questões, mas é fundamental você estar falando, porque nós todos confundimos muito o grande outro com esse pequeno outro, esse semelhante, esse outro imaginário de carne e osso, que tem uma corporeidade, que é quem dá a comida, né? Veja bem, esse outro semelhante, ele vai aparecer depois disso aqui, entendeu? Depois de fazer um lambda ali, é que o sujeito vai aparecer como assujeitado a esse outro, sofrendo as incidências desse outro que efetivamente cuida. Uhum. Tá? Mas vamos voltar a isso, porque eu acho que isso é muito importante. Tá? Eu até isso, porque eu acho que todo mundo faz essa confusão. E aí vem as críticas à psicanálise, no sentido de a mãe que é culpada, porque geralmente é a mãe que dá a comida, né? Que troca as fraldas, que bota na escola, que veicula aí os primeiros significantes. Uhum. Mas o Lacan ele fala no seminário 3, né, das 3 gerações para se fazer um psicótico, mas, na verdade, ele toma isso do pessoal da antipsiquiatria, do Lang, Cooper, que falaram 3 gerações para se fazer um esquizofrênico. Mas tudo bem, a gente entende e foi muito bom ele ter trazido isso no seminário 3. Ô, Sheila, você não acha que, de algum modo, a pergunta dela, não sei, não está remetendo à questão da insondável decisão do ser, que o Lacan chama? Porque é na época que ele faz esse esquema mesmo que ele fala, né, disso. Quer dizer, é uma parte que é uma escolha, que Freud chama de escolha, porque o Lacan acha até enigmático, e a gente acha mesmo,
falar de escolha da neurose ou escolha da psicose. Como é que é isso? Né? O Freud usa esse termo. O Freud fala a escolha da neurose, né? Fala psiconeurose, né? Com mais frequência, né? Tá. Assim, aí o Lacan, quando vai trabalhar na alienação, ele fala uma escolha forçada, né? Uma escolha forçada. Mas antes disso, muito antes disso, quando ele constrói o esquema L, né? Ele fala na insondável decisão do ser. Super importante isso, Vera, porque senão, primeiro a gente vai tratar do outro, né? Não vai tratar do nosso paciente, né? E também, eu estou falando dessas críticas que vêm para a psicanálise, não consideram que existe um sujeito. Né? Eu acho que tanto Freud quanto Lacan apontam nesse sentido de que, né, quando eu falo, o sujeito já é falado, Lacan já é falado muito antes dele nascer, mas que o sujeito vai decidir se ele quer ou se ele não quer ficar nesse lugar ao qual ele foi colocado. É por isso também, Sheila, que há uma discussão muito grande sobre se o Lacan era ou não estruturalista. Né? Porque ele inclui o sujeito nisso que é estrutural. Que é ótimo, né? Que é ótimo. E aí a gente fica nessa linha tênue entre o livre-arbítrio e o determinismo. Senão vamos todos, né, repetir o outro, né? Os irmãos seriam iguais. Exatamente. Como a Ana estava falando, tem 2 irmãos autistas. A mesma mãe, mesmo pai. Né? E um que não é. E um que não é. É uma escolha, mas é determinada. Não é? Forçada. Aí, É a escolha é forçada. a escolha Acho que uma coisa não vem determinada, sem a outra, né? Uma coisa não vem sem a outra. Na verdade, Porque não é livre-arbítrio. Você tem a trilha ali dos significantes, a qual você vai decidir ou não. Né? Escolha forçada me parece que é isso. E aí é esse traço, né, que é particular de cada um. De uma singularidade, uma particularidade absoluta. Que não tem 2. Mesmo que tenham 2 autistas numa família. Porque cada um vai ouvir de uma maneira diferente e cada um vai se posicionar frente ao outro diferente, vai responder, vai se identificar com esse ou com outro traço. Né? É isso. Acho que a gente avança quando a gente, né, tem essa clareza. Né? Sheila. Oi, Márcio. Fala. Mas essa questão da recusa, né? Há uma recusa, né? O sujeito vai recusar ou não, ou vai aceitar, né? Então, a gente poderia falar dessa questão dessa escolha. Mas tem também o seguinte, porque o sujeito é efeito do desejo do outro. Então, essa recusa ela está sujeitada a um desejo ou não desejo. Sim, concordo. Não é? Então, eu penso assim que o autismo tem mais a ver com a questão do desejo do outro, que, né, a recusa seria uma escolha forçada como consequência. Sim, mas esse assujeitamento ao desejo do outro implica também uma escolha, né? Concorda ou não? Sim, pois é, isso que eu estou dizendo. Ele está assujeitado ao desejo do outro, mas tem que haver o desejo do outro, não é? E a gente vê algumas situações em que não há o desejo. Desejo inconsciente. Então, quem sabe a gente poderia fazer um diagnóstico diferencial em termos de estrutura dessas crianças delirantes, autistas delirantes, e as crianças mais desorganizadas, como você falou aí da Colette Soler, né? É a questão da relação com o grande outro, enquanto corporificado em um outrinho. Me passou essa ideia aqui agora. Vamos falar mais nesse sentido mesmo. Né? O que eu acho muito importante dessa discussão, né, como eu estava falando, das críticas que fazem a psicanálise, que não consideram o sujeito como se tudo dependesse do outro. E até o Léo Kanner falava que se trata de uma recusa ativa. Né? É uma recusa ativa ao outro.
né? Não é uma recusa passiva. Você está respondendo também a questão da Janaína. Uhum. Não se trata de culpa. Exatamente. Culpar o outro. Né? Vamos continuar mais aqui, né? Com esses dados teóricos, né, que a Colette Soler traz para a gente poder discutir. Quando ela fala que, mesmo fora do discurso, né, esse sujeito psicótico, que o autista, aí ela está incluindo, dentro da linguagem, embora congelado, petrificado em um S1, que ele captou aí do outro. Mas foi ele que captou do outro, certo? Ninguém fez esse trabalho por ele. Né? Só que esse S1 que não vai deslizar na cadeia, que vai dar toda aí essa fenomenologia, né? Que é um significante puro que ele toma do outro, que ele inclui do outro, mas foi ele que fez esse trabalho. Né? E a consequência disso vai ser que, nessa relação com a palavra desse outro, essa palavra não vai ser subjetivada. Né? Porque, para o significante ser dito, ser falado no real, se tornar uma palavra, né? Como é que um significante se torna uma palavra? Né? Peguei aí, mas ninguém sabe que eu peguei isso, né? Está lá no meu inconsciente, nem eu sei. Né? Porque o outro, do inconsciente, não sei se vocês reparam, nós falamos, o inconsciente não aprendeu sintaxe, ortografia, gramática, porque a gente forma uma frase. Depois chega a criança, ela está falando só cedo, ela já falou uma palavra, nossa, ela está falando uma frase inteira. Ela não foi para a escola, ela não aprendeu português ainda. E aí a gente vê mais uma vez como o inconsciente é o discurso do outro. Vocês já repararam nisso? Eu acho isso bem interessante. Então, a inscrição em um discurso, a gente fala o discurso, né, no laço social, né, como é que esse real, né, esse significante real se torna uma palavra falada uma vez. Gente, tem alguma Para isso acontecer, gente, tem que haver a operação de separação. Mas espera aí, mas né, os autistas falam também, existem autistas verbosos, né? O Lacan fala disso, né, na Conferência de Genebra, né? Que os autistas falam muitas coisas. Vocês têm que verificar da onde é que eles estão falando. E a gente vê, né, autistas que falam, até que falam muito, né? Até que ficou essa confusão aí, que seria síndrome de Asperger, porque eles decoram um catálogo inteiro, eles decoram um filme inteiro. Mas aí pergunto para vocês, como é que se dá isso? Né? Para falar, tem que ter algum vazio na cadeia, tem que ter alguma inhância, tem que ter alguma separação mínima que seja desse outro. Senão, Janaína, não sobreviveria. Porque nós não vivemos só de imaginário, né? Como os animais. Né? Mas até a gente vê as ninhadas de cachorrinhos, né? Elas são amamentadas ali, 6, 8, né? Depois vai tudo embora, segue a vida, segue o instinto animal. E nós, não. Se não tiver um outro humano, não sobrevive. Pode sobreviver, né, e virar, né, esses exemplos que a gente tem na história, né, Rômulo e Remo, que fundaram Roma, foram, né, dizem, né, eram amamentados pela loba. Pela loba, né? É o mito, né, romano, né? O Mowgli, né? O Mowgli. O menino selvagem de Aveyron, que é um exemplo que existiu, né? Essa criança que foi levada para o Pinel tratar.
né? E o Pinel diz, não, eu não trato disso aí não, isso aí eu não sei o que é não. Aí mandou para o Itá, que estava na época criando a linguagem dos surdos e mudos, né? Ali foi criada nessa época. Mas você sabe que o Itá teve um fim, né? Ele se matou, sei lá, ele voltou. No filme voltou para a floresta, né? Mas parece que ele se matou, porque ele não tinha esses significantes primeiros, né? Desejo da mãe, né? Até o nome do pai, instaurados dentro dele, que pudesse, né? Não sei se ele iria fazer, né? Mas que pudesse entrar em alguma cadeia discursiva, porque para ele tudo tinha que ser exatamente igual. Tudo concreto, monótono, repetitivo, que é o drama, né, das crianças autistas, de não poder lidar com a falta, não poder lidar com o descompletar aí de dois significantes do outro. Mas, paradoxalmente, minimamente, elas têm, né, alguns SIs aí, né, mesmo que no fundamental esteja, né, congelado, petrificado, que não deslizam na cadeia, que não falam, se endereçam ao outro, não entram nos discursos. Eu acho isso importante, porque até na direção do tratamento, o que a gente tem visto na clínica, com colegas, né, cada vez mais, o que é até animador, uma certa esperança, né, porque, quando se falava de tratamento com psicanálise para autismo, né, botava a pedra, né, em você, né? Aí vai, né, essas críticas todas, né, que a psicanálise vai interpretar, né, uma criança autista e sua mãe dizendo que ela é culpada pelo fato do filho, né, estar desse jeito. Mas o caminho é por aí. É você poder estabelecer uma relação transferencial com essa criança e que aí uma falta possa aparecer nessa relação. E o que a gente vê que, nesse momento, a criança olha, a criança pode vir a falar, exatamente quando ela passa, né, o significante no real passa ao ato da fala, passa a uma palavra. Está claro isso? Tá. Então, terminar aqui, né, como que a Colette Soler ela fala da relação, né, da criança autista com o outro. Ela vai colocar 4 pontos. Primeiro, que são crianças que se sentem perseguidas pela presença e pelos signos do outro. Tá? Signo, né? Signo, só lembrando, fumaça, onde há fumaça, fogo, né? O signo aí, então, é essa fumaça. Então, olha que coisa forte, né? Olha que coisa forte. A criança autista se sente perseguida pelos signos e pela presença do outro. Então, ela vai se recolher na concha autística, termo da Frances Thurston, né? Concha autística, e se defender. A Frances Thurston também fala das defesas ou manobras autísticas, que o objeto autístico... Aí, agora, fala do objeto autístico. O objeto autístico, para Frances Thurston, e hoje em dia ele tem sido muito estudado, ela se baseou no Winnicott, né, no objeto transicional. O objeto transicional ele se encontra no espaço entre a mãe e a criança, né, no entre os dois, né, nessa relação. E a gente vê a criança, né, passando, né, como é importante para a criança ter ali, né, nas brincadeiras, para ela poder se separar da mãe, né? Ela precisa ter ali o ursinho, o coelhinho, que representa a mãe.
Aí estamos falando de símbolo. Lembra do Fordá, do netinho do Freud. Esse signo pode ser elevado na categoria de um símbolo. O símbolo, eu vejo uma cruz, né? Eu penso, ali aquela cruz está representando o cristianismo, porque a diferença é, assim, a grosso modo, né, que o símbolo é uma coisa já dada, prévia, né? Já tem toda, olha quantos significantes, né, estão ali por trás daquela cruzinha. Isso já está dado na sociedade, já está na nossa cultura. E o signo eu tenho que significar, eu tenho que, né, tem que ter ali, né, todo um trabalho de significação, né, que o Lacan vai colocar, né, o significante sobre, né, o significado dando uma significação para o sujeito. Mas a gente está numa etapa ali, né, que apenas o signo do outro já é uma perseguição, né? E essa perseguição vai se dar o quê? Através do olhar e da voz, e as crianças autistas vão se fechar, vão tapar os ouvidos, vão fechar os olhos, vão se ensimesmar, né, nessa reclusão. E o objeto autístico, segundo a Frances Stussy, seria uma dessas defesas, né? Ela até eleva, né, a categoria de um conceito. O objeto autístico ele é duro, ao contrário do objeto esquizofrênico, que é mole. Isso, na prática... O objeto tensional. O objeto autístico. Ela, a Frances Stussy, ela tem toda uma teoria sobre o objeto autístico e faz uma comparação com os objetos esquizofrênicos, né? Enfim, isso, pelo menos na minha prática, eu não pude verificar isso, mas pode ser que isso realmente existe, essa diferença, né? Porque as crianças esquizofrênicas, elas até podem, né, pegar um objeto, até lembro de já ter visto assim, sei lá, um coelhinho molenga, assim, uma menina esquizofrênica, mas você encontra... Por exemplo, tinha um menino lá no hospital dia que eu trabalhei, que andava, ele era autista, né, tinha um diagnóstico de autismo, e andava com um Mickey Mouse, que era todo molenga, todo sujo, sem olho, porque você não pode, né, tirar isso. Também é uma coisa, um erro, né, que já se fez muito, né, de retirar esses objetos, até das crianças comuns que a gente vê, né? Que vai se acostumar, né? Imagina, vai ficar grande, vai andar lá, vai levar o ursinho, né? E com as crianças autistas, eu já vi uma certa prática de tentar tirar para estabelecer, né, a transferência com o terapeuta e tirar esses objetos. É um erro crasso isso, né? Mas a gente vê a criança autista o quê? É pneu, carrinho, aqueles carros bem duros, né? Que não pode se separar. Por quê? A criança autista, ela não tem a separação a nível real, é do corpo da mãe. Ela e a mãe é uma coisa só. Então, aquele objeto faz parte do corpo dela. Ela até ampliou um pouco mais o universo dela, porque o campo dela poderia ser só, como a gente vê, né? Aquelas crianças se balançando, que é algo que a gente vê mudando, né? Uma relação transferencial, a gente vê a criança saindo dessa reclusão autística e chegando até elaborar uma fala. Estava pensando em duas coisas que me incomodam muito na história que é a Mari Kamala, que aí a gente não sabe se elas foram abandonadas ou não, estão politicamente envolvidas. Isso era comum na Índia, depois do século passado, abandonar crianças. Como é que chama mesmo? Kamala. E aí, uma até conseguiu viver até os 17 anos,
mas morreu em consequência que ela estava muito... o outro dela era a Mala, a irmãzinha. Aí a irmãzinha morre, ela fica sem nada. Ela foi criada por um padre, o padre tentou ensinar a falar e tal, mas ela conseguiu pouca coisa, porque aí tem o mito que a gente não sabe sabe, até que ponto isso pode ser. Na realidade, o mito é que elas teriam sido criadas por lobas. Aí a minha pergunta é à mãe, será que, sabe, tem alguma coisa aí de realidade nesse mito e tal? Porque ela sobreviveu até os 9. A Mala tinha 9 e a outra tinha 2 aninhos. Então, elas sobreviveram, de alguma forma, na floresta. E aí essa questão do outro e da mãe, a questão que me comove mais ainda é a do Kaspar Hauser, na Alemanha. E aí, pô, assim, essa mãe pode ter sido um cavalinho, porque o que me comove é que o Kaspar Hauser, ele só falava cavalo, né? Horse. Ele só falava isso. Ele não falava mais nada. Olha, o significante congelado e aí, se repete. E depois foram descobrir na roupinha dele um cavalinho. E era a única coisa que ele tinha, porque ele foi aprisionado num porão. Aí diz a lenda, que ele teria sido um príncipe, e aí para esconder essa briga de realeza. E raptaram ele, o algoz ficou com pena de matar e guardou ele num calabouço. E deu um cavalinho de madeira para ele, e ele só falava isso. Assim, a minha pergunta para você, não sei se tem algum sentido. Assim, a mãe, a Marika Mala, pode ter sido a loba, e a mãe do Kaspar Hauser pode ter sido aquele cavalinho? Simbolicamente? Olha, assim, até o exemplo que eu vou falar daqui a pouco da Marie-Françoise, ela faz essa comparação de uma criança neurótica com uma criança psicótica. Muito legal isso, né? Eu acho que a gente está discutindo, não, está conversando sobre esse outro da cultura, né? O que ele é capaz de, ou não, de engendrar seres humanos ou não, né? Que eu acho que é a nossa pergunta inicial: por que tantos autistas, né, nos dias de hoje, né? Da gente questionar esse outro que faz seres humanos, ou esse outro que não faz seres humanos, faz o quê? Você lembra, eu atendi um ano, né, um menino autista, um menino que chegou com o diagnóstico de autista, mas ele já chegou com 10 anos. Durante um ano, eu ouvi uma frase dele, que era evidentemente uma frase absolutamente acusatória, porque foi quando ele jogou tinta no chão e ele berrou: "Para! Olha o que você fez!" Na terceira pessoa, né? Era uma Eulalia, né? Então, sim, tem essa presença desse outro que persegue, que acusa, né? A fala acusa, né? É o significante acusatório, né? E a gente vê, enfim, no surto paranoico, esquizofrênico, é um significante que, no caso do Schreber, chamava ele de puta, né? Então, eu acho que você está apontando para esse significante petrificado, congelado, que a Colette Soler... No caso desse menino, era meio que uma frase, digamos. Uma frase. Ele até pediu, teve um dia que ele falou a palavra desculpa. Eu achei incrível. Também, uma vez. Mas a gente vê essa força, né? Desse outro aí, que invade ele totalmente. Né? Exato. Ele vive em função disso. Né? Como se não tivesse outro significante. O que você está chamando a atenção aí, né? Dessas modalidades de entrar na cultura, né? Dessas modalidades de humanização ou não.
No caso da Marie-Françoise, da Rosine Lefort, ela vai comparar uma criança neurótica com uma psicótica, de que a criança neurótica foi, a Nadia, ela foi abandonada pela mãe porque ela tinha tuberculose e ela foi se tratar no sanatório, e essa criança, desde sempre, ficou numa enfermaria, tipo um orfanato. E a menina, Marie-Françoise, que era uma menina psicótica, autista, essa tal, que não ficava olhando para o prato de arroz, né? Ela teve pais, teve pai, teve mãe, e teve um desfecho muito mais grave, né, clinicamente falando, do que a outra, que nunca teve. Essa Marie-Françoise, ela teve e foi abandonada dos pais, enfim, eram indigentes, não tinham condição social, e abandonaram a menina doente numa enfermaria. Percebe a diferença? Olha só, a que nunca teve, que ficou lá com as cuidadoras, com as enfermeiras da enfermaria, virou ser uma neurótica. E a que teve, entrou num quadro autista, psicótico, muito grave. Então, tem um autor, que é o François Anserman, que ele trabalha, né? Ele trabalha em enfermaria de pediatria, com casos de crianças que nascem com sequela, não é sequela posterior, que nascem com doenças congênitas, doenças hereditárias, e que muitas têm um cérebro totalmente comprometido. Uma não tem cerebelo, a outra tem metade do lobo frontal, coisas assim gravíssimas. Mas umas conseguem sobreviver com doenças, tratando, né, até certo ponto. E aí ele fala, existem condições pelas quais é muito difícil alguém, um ser, né, vir à condição de um sujeito desejante. Então, né, esses exemplos que você traz, que são da nossa cultura, né, o Lacan que fala, né, o mito é uma tentativa épica da gente entender, né, os fatos, né, o real, que a gente não entende. Então, é mito. Não, mas os mitos são muito importantes para nós. O que você está trazendo, às vezes, é possível vir, nascer, surgir um sujeito desejante. Outras vezes, me parece que não. Nesses casos, parecem raros na história da humanidade, né? São elevados à categoria de mito. Eu cheguei a ver, no Pedro Ernesto, uma vez, eu conheci uma criança que foi criada num caixote. Na rua, você diz? Não, dentro de casa, porque a mãe ia trabalhar e deixava com os irmãos mais velhos um bebê. Ele ficou dentro do caixote um bom tempo. Ele não saía do caixote. Ele não andava. Todo atrofiado. E a gente sabe também que a diferença de um tratamento de uma criança autista, de uma criança neurótica, passa pela estimulação. Vídeo TCCs da vida, tudo que uma criança autista não precisa ser estimulada. Ela tem um horror do outro. Falei do primeiro ponto. Ela se sente perseguida pelos signos e pela presença do outro. Segundo ponto, ela vai fazer de tudo para anular esse outro. Como é que ela faz isso? É um paradoxo isso. Por se sentirem perseguidas, elas vão evitar e vão anular, como se o outro não existisse. Não tem ninguém ali. Ou simplesmente qualquer coisa que aponte para a existência desse outro. A gente está falando de autismo de verdade, tá?
E a gente sabe que desse estado, né, autismo de maré desse, o sujeito pode sair. Ele não pode sair da estrutura psicótica. Né? Como eu falei, o sujeito nasce, ele não nasce, né, neurótico psicótico é graça, mas ele nasce com o inconsciente e vai morrer com esse inconsciente. Quando falou dessa leitura da Colette Soler, né, do autismo, o autismo estaria nessa borda, mas você fez uma outra questão que você disse, ele está no ponto máximo da estrutura da aquém, da né? psicose. Porque nessa borda, eu até meio que fiquei pensando, bom, se vai para um lado, pode ir para o outro. Se está numa borda que não está definido ainda como estrutura, pode ir para dentro da psicose, falo para dentro, mas para dentro, para a esquizofrenia, por exemplo, ou para um extremo também de uma neurose, por exemplo, uma neurose obsessiva, uma histeria grave, pois é. não sei. Essa é a grande questão, porque Me assim, deu essa esperança. Entendi. Por quê? Eu trabalho dessa maneira, por exemplo, no campo lacaniano, me parece que os psicanalistas trabalham com essa hipótese da psicose. Mas nós temos os nossos colegas da AMP, né, da Associação Mundial de Psicanálise, né, enfim, discípulos aí do Jacques Lamillet, do Eric Lohan, né, que tem esse livro que é imprescindível, né, no estudo do autismo, que é A Batalha do Autismo, que acham que, eu não sei exatamente o que o Jacques Lamillet acha, mas os psicanalistas, são muitos psicanalistas que trabalham dentro da possibilidade do autismo ser uma outra estrutura, por essa questão da repetição, desse automaton, de não sair daí, mas... Com cuidado, claro. Essa questão que o Pedro apontou também, eu percebo muitas vezes, né, o que o Lacan tomou, na época dele, Saussure, né, o estruturalismo estava também no auge, para ele também veio como anéis, né, no dedo dele para desenvolver, né? Porém, eu não vejo o Lacan estruturalista. Ele assim, mas tomando aquilo como uma formulação riquíssima para falar da psicanálise, mas que essa questão da estrutura, talvez hoje nós possamos também deixar aberto assim, né? Para mim, como uma luz, que, poxa, será que essa pessoa que se apresenta com toda essa questão tão fora, né? Parece que você diz, fora do discurso, né? Mas dentro da linguagem, isso aí, será que talvez? Eu acho que Lacan se considera estruturalista. E ele considera o estruturalismo um movimento muito sério. Mas ele se diferencia, né? Não, peraí só um instantinho. E ele, o Jean-Claude Miller, que é um estudioso, considera Lacan hiperestruturalista. É claro que você tem uma diferença entre o estruturalismo que inclui a falta, o estruturalismo literário de Roland Barthes e de quem mais? Tem esses nomes todos poderosos que Lévi-Strauss, principalmente, que trabalham com a estrutura sem a falta. Né? Então, essa é uma marca diferente, sem dúvida. Agora, eu acho que o Lacan vai chamar o nó de estrutura. Então, eu acho que, assim, que o Freud permite você pensar uma passagem da neurose para a psicose. Lacan, não. Mas Freud permite, até porque ele chamava de psiconeurose, né? E, na verdade, ele num texto de 1915 chamado Psiconeurose Narcísicas, uma síntese. Aquele que está fora. Que foi achado depois, né? Da conferência, né? Ele faz uma linha, lembra? Ele faz uma linha
que ele coloca assim, histeria de angústia, 4, 5 anos de idade, neurose obsessiva, de 8, 10 anos mais ou menos, adolescência, esquizofrenia. E ele está falando de quando produz sintoma, cada um. Aí chega a adolescência, ele bota esquizofrenia, depois ele bota paranoia e, por último, melancolia. Então, na verdade, aquilo é uma estrutura. Pelo menos, quando o Lacan faz o desenho da estrutura, que ele faz também, é uma linha. Só que desenho, o Lacan chama de estrutura uma linha que ele faz no início do seminário, Os Não Tolos Erram, que ele escreve nascimento, morte. E aí ele faz uma linha, e aí no meio dessa linha ele coloca 2 ou 3 diagonais assim, indicando que a estrutura é algo que te acompanha do nascimento à morte, mas que sofre abalos eventuais. Eu acho que eu entendo assim, mas eu acho que ele não considera, por exemplo, que você pode passar de uma neurose para uma psicose ou vice-versa. Então, portanto, ele trabalha com a estrutura exatamente, mas como não aquele exatamente não estruturalista, dos estruturalistas. Eu não tive mas eu quero. Mas ele chama Lacan. Se você quiser, eu te empresto dele. Ele chama Lacan de hiperestruturalista. É como se você dissesse que o autismo seria uma síndrome. Não está definido. Ainda não está, e que ela poderia. Tem gente que pensa assim, pensa em estados autísticos, né? Isso aí que você está falando. Não, mas por isso, no sentido. Mas é uma maneira essa questão da borda, né? Olha só, para onde vai. Assim, eu estou trazendo aqui assim, a minha visão, baseada nos psicanalistas, né, que eu sigo, mas o autismo ele tem aí esse enigma, não só a quarta estrutura, como o próprio Rosine Roberto Lefort, que deu origem, né, a esse pessoal, né, achar que é uma quarta estrutura. O que eu falava, na época, que década de 50, 60, falava que o autismo é aestrutural, porque não tinha ainda sido marcado por uma estrutura clínica, e que o autismo poderia ter 3 saídas. Uma era pela psicose, outra pela neurose obsessiva e outra pela debilidade mental. Anos depois, na década de 90, né, a Rosine e Roberto Lefort, né, que são um casal já falecidos, a Letra Freudiana, que tem um livro que é Bárbaro, que foi lançado na década de 90 e reeditado em 30 anos depois, em 2005, mais ou menos, tem ali que é uma preciosidade, que eles mandaram uma carta, fizeram uma entrevista com a Rosine Roberto Lefort, exatamente sobre essa sua questão, né? E eles responderam isso, né? Não é que seja aestrutural, é porque ainda não teve tempo hábil de ser marcado por uma estrutura. E eles consideram o autismo, eles não falam quarta estrutura, eles deram, a teoria deles deu margem a acharem quarta estrutura. Eles acham que está dentro da psicose, né? Pelas saídas, né, que são encontradas. Porque você também pode falar assim, era neurose, eu que não tinha visto, entendeu? Como tem casos de adultos que me parece mais essa defesa obsessiva, que para mim se confundiria, né, com uma estrutura neurótica. Eu acho que o que a gente vê, muitos casos de que a gente vê esse tipo robô, né, repete, lava a mão 500 vezes, tem que andar para lá, me parece que fica o que em psiquiatria se chama de patoplastia. Parece, mas não é. Mas deixa eu fechar aqui os 4 pontos da Colette Soler, né?
Perseguir. Eu posso só fazer uma questão antes de você? Qual é a diferença de tomar o autismo como uma estrutura nova ou tomar como uma psicose, assim, na prática? Qual é a consequência disso? Pela direção do tratamento, né? Você vai tomar o seu paciente. Você diz pela quarta estrutura? Não sei, eu não sei te responder. Eu acho que se você toma um paciente como psicótico, como um paciente como neurótico, o seu direcionamento, a sua escuta é outra. Sim. Né? Significantes que se repetem na transferência são outros. Mas você tomar como uma quarta estrutura, eu não sei, eu acho que vai no sentido assim... como falta de estrutura. Como falta de estrutura? Como o ar negação. Mas se até a Rosine Lefort falou que não se trata de não ter estrutura... Mas ela também escreveu a estrutura num determinado na momento. década de 50, em 2005, ela disse... Pois mas eu acho que a diferença, pensar na direção do tratamento, como você falou, qual seria a diferença entre você pensar num sujeito que tem uma estrutura psicótica e você pensar num sujeito que não tem estrutura? Eu acho que no tratamento... Porque também acho que a gente tem que tomar super cuidado, porque a gente tem que ver como a gente vai definir a estrutura. Porque o Lacan diz que a estrutura é a linguagem. Aí passa mais anos e diz assim, a estrutura é o real. Também ele gosta, né? Inconsciente estruturado. Como a linguagem. A linguagem como real. Gosta de mais confundir. Inconsciente estruturado. Gosta de mais confundir. Bom, mas aí eu entendo mais. Por isso que eu tenho um certo cuidado de falar de onde eu estou falando. Eu estou falando do autismo enquanto um subtipo clínico da estrutura psicótica. Porque senão eu estou dizendo, tem inconsciente real, tem inconsciente psicótico. Aí, né, que lugar para o autista nisso? Se o autista está lá atrás no desenvolvimento libidinal. Então, eu acho que, de qualquer maneira, Paola, se eu estou num tratamento com um sujeito, né, que se a transferência é baseada nos significantes que se repetem na transferência, se o que eu estou tomando ali é um significante que está congelado, é fazer esse sujeito falar, é fazer emergir um sujeito desejante lá onde nada se espera. Né? De qualquer forma. É fazer, né, deslizar essa cadeia. Ele adquirir mais significantes para poder até deslizar mais. Né? Porque, na verdade, é isso, né? Também o cuidado que na escuta, na clínica, do sujeito falar, porque eu não vou escutar desde que estrutura está falando assim, eu vou ouvir o sujeito, não sei qual estrutura. Ele tem que falar para isso. Fazer falar. Na direção, aí você... Mas aí já isso seria o nosso último encontro, né? Porque fazer falar o autista é fazer falar o outro. Se eu estou dizendo que ele está congelado e petrificado nesse S1, que ele toma emprestado aí do outro, né? Como é que isso vai se desenrolar? Eu fiquei pensando assim, se a gente parte do princípio, né, de autores que falam, então, pode haver uma paranoização. Foi Jacques Millet que falou pela primeira vez isso. Pois é. Mas aí, então, é diferente, você entendeu, se você acredita que é uma psicose num ponto extremo, você pode manejar o atendimento, quer dizer, você pode dirigir na visada da paranoização. Agora, se você disser, bom, não tem estrutura nenhuma, não tem estrutura nenhuma, eu não. Eu acho que poderia se levantar uma questão. O que se espera, né, de um autista? Né? Se você trabalha com estrutura, né, se o teu trabalho, né, com psicanálise
com estrutura, porque, né, tem vários psicanalistas que trabalham com autistas e não trabalham pela via da estrutura. Eu concordo com a Vera. É esperar que ele, o quê? Ele consiga levar a questão dele um pouco mais além, né? Nessa linha, né? Eu também trabalho com essa linha, né? Essa linha aí de avançar no graus da estrutura. Eu acho que é isso. Né? Então, deixa só aqui... Oi? Voltando aos pontos. Está prestando atenção. Eu falei só 2. Não, o terceiro, né? É a recusa da intimação do outro. Né? Porque o Léo Kahneman não falava, é a criança que não levanta a mãozinha para pedir um aconchego. A mãe olha para ela, mas ela não responde com o olhar. A mãe fala com ela. Ela vira o rostinho. Isso, quem tiver a oportunidade de ver, é muito forte. Porque a gente não vê isso nas crianças comuns. Muito pelo contrário, vê a criança chamando o dia inteiro, mamã, 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 mamã. É isso que a gente ouve. Né? O que é isso? Né? É a criança demandando esse outro. Para ela se constituir subjetivamente, né? Ela precisa desse outro. E aí vem esse pequeno autista aqui e diz, eu não quero nada disso. Eu recuso ativamente o seu olhar, a sua voz, o seu abraço, a sua comida. E o quarto ponto é a operação de separação, que a Colette Soler vai reforçar, que mesmo que o sujeito, uma vez diagnosticado como autista, porque a gente está ouvindo esse significante congelado aí, que não desliza na cadeia, né? A gente está vendo isso, através dos fenômenos, dos sintomas que eles nos apresentam. Ele pode vir aumentar aí, né, o seu grau dentro da estrutura, né? Ele pode vir a se alienar, ele pode vir, né, a tomar alguns significantes desse outro, pode levar a sua questão mais além, mas a operação de separação não acontece. Não vai acontecer jamais, como não acontece para nenhum sujeito psicótico. Então, ela vai dizer que são problemas da separação, porque você tem vários nuances, vários níveis, né? Como o François Nasserman falava, né? É mais difícil, né? Você vir a se construir como sujeito. A gente sabe que tem situações, por exemplo, dessa menina, da Marie-Françoise, ela foi abandonada no hospital toda doente. É muito mais fácil do que aquela, né, que ganha presente de Natal, de aniversário, que vai para as melhores escolas, que tem saúde, educação, carinho, amor, afeto. Né? Às vezes a gente né, tem aquelas falas baldosas também, né, com essa mãe, né, não podia, né, a gente ouve essas coisas, né? Mas a gente tem que subjetivar, né, isso que a gente está vendo, né, porque essa mãe também não tem para ela. Eu acho que a prova da não separação, a prova de que a separação corrige a alienação, né, digamos assim, é exatamente nesse menino, por exemplo, porque nesse menino que eu atendi, foi uma pena, porque, na verdade, porque eu gostaria de ter dado continuidade, mas ficou muito difícil, a distância era colossal para chegar no meu consultório. Quando eu saí da instituição, né, onde eu atendi. Mas, assim, eu acho que era um caso facilmente paranoizável, até porque a fala dele, a pouco de fala dele era essa, né? Para, olha o que você fez, né? E no dia que eu arrisquei a interpretação, que ele começou com barulho, ele tinha um barulho, um ruído que ele fazia com a boca. Se um dia eu disse, eu sei que você sabe, mas não sei o que você sabe, eu resolvi. Saiu assim, eu maluca, né? Sei que você sabe, mas não sei o que você sabe. Ele olhou nos meus olhos. Ele olhou nos meus olhos. São esses efeitos. Por isso que se trabalha a questão da surpresa, né? Da descontinuidade,
mas que tem que ser espontânea da relação transferência. Por isso que não adianta o TCC. Quer dizer, sem ato. Exatamente. É o real. Sheila, eu me lembrei aqui de um extrato de um caso clínico, vou tentar falar bem rapidinho, já tem assim uns 18 anos, na época da faculdade, que uma professora trouxe a Andréa Bruneto, que é nossa colega também, né? Ela, recém-formada, estava atendendo uma criança, e aí ela pedia sempre que a mãe ficasse aguardando, né, na sala de espera. E a criança não falava. Ele sempre repetia o mesmo jogo. Ele empilhava os brinquedos, derrubava, empilhava de novo, derrubava, né? Não incluía ela nisso ali. Num determinado dia, ele bateu a cabeça e se cortou durante a sessão. E a analista, então, saiu, né? Foi chamar a mãe. Cadê a mãe? A mãe não estava. Ela, recém-formada, se desesperou ali com aquela criança, pegou ali no colo e correu. Não lembro muito bem se correu para o pronto-socorro, mas correu socorrer essa criança, tá? Na sessão seguinte, ele chega para análise e ele gruda no portão assim e grita: Deia! E aí, a partir desse dia, ele começa a dar um dos objetos na mão dela, começa a passar pela mão dela para fazer a construção. Lembrei aqui agora, eu não sei se ela tem esse caso escrito, mas eu lembro que foi um caso assim, muito interessante, que eu fiquei lembrando do que você falou da falta, né? Isso da falta e isso da espontaneidade do analista. Exatamente. Eu já vi, né, no hospital alguns casos de paranoização. Crianças que chegaram totalmente autistas e outras agitadésimas, assim, quebrando, rasgando tudo. Assim. Você vê que... Quer dizer, não deu para falar hoje, mas a questão do corpo, né, do autista, né? É muito incrível, né? Assim, uma criança que se expõe, né? Que se corta, que se fere, que se machuca e não sente dor. Será que ela não sente dor? Né? Porque a gente sabe que essa linguagem mapeia o corpo da criança. Né? Se não teve alguém para dizer, enfim, que bracinho bonitinho, né? Dar banho, botar talquinho, né? Ela pode ficar assim, sem ser exatamente alguma coisa neurológica dos nervos, do lóbulo, não sei o que lá. Porque a gente vê isso, né? Então, tudo isso que a neurologia, a psiquiatria na vertente mais biologizante falam, né? A gente entende pela via do significante, pela via da estrutura. Eu, falando assim, eu vi alguns casos de paranoização, né? Vi casos também, né, que até onde eu acompanhei se tornaram esquizofrênicos, e vi outros casos que a gente fala, não, era autismo, né, porque saiu muito fácil, com estímulos, estimulação. Vi os casos de hospitalismo do René Spitz, né, que encontrou nas enfermarias aquelas crianças se batendo com a cabeça nas grades das caminhas, né? Aquelas caminhas de ferro, né? Não sei se elas continuam sendo de ferro, das enfermarias, né? Ele encontrou isso, tudo autista, e aí com mínimos estímulos, crianças abandonadas, né? Saíram rapidamente e voltavam para a escola. Esse é o grande diagnóstico diferencial. Mas não é por onde a gente vai. Mas o que eu estava tentando, né, aproximar aqui é exatamente isso. Quando há a percepção de uma falha, de uma criança, de uma falta do lado do outro, você vê uma criança dessas olhar para você pela primeira vez. Quando algo descompleta do lado do outro, ou seja, quando algo se humaniza do lado do outro. Que o outro não aparece como esse grande outro, não barrado, esse outro da psicose. Por isso, esse meu entendimento também, né, de ser uma psicose. Que essas crianças que a gente ouve, o quanto elas estão perseguidas. Para esse grande outro do Schreber, né, esse grande outro da psicose. Então, Sheila,
Oi. Posso fazer só uma pergunta? Não pode, até você fugir fechou um na pouquinho, hora. fechar um pouquinho, mas só uma Tá. curiosidade mesmo, que eu sou leiga. A pessoa que tem um diagnóstico de esquizofrenia na fase adulta, ela anteriormente pode ter sido autista, psicótica, neurótica? Ou não? Não tem nada a Pode ver? tudo, pode tudo. Até? Não, mas no final você falou neurótica também? Não, eu acho que não. Né? Acho que a gente trabalha, né, nesse pressuposto Freud-lacaniano, né, de que você não muda de estrutura. Eu sei que houve, na década de 70, pós-ditadura, numa época pós-ditadura militar, que no final da década de 70, início de 80, que havia uma grande discussão de sujeitos sob tortura, se eles teriam ou não mudado de estrutura. E aí alguns consideraram que sim, que sob condições extremas, Guerra também. Guerra, isso poderia acontecer. Eu Pois é, mas eu particularmente, porque o Lacan, o que ele trouxe para mim de mais inovador, de maior contribuição no campo das psicoses, é mostrar que os psicólogos estão entre a gente, que não obrigatoriamente os psicólogos estão dentro dos hospícios. E que um sujeito pode passar uma vida inteira e não surtar, o que ele mesmo chama, no seminário até de psicose branca, não é isso? Psicose branca é o sujeito que passa uma vida inteira e não surta. Mas ele mesmo diz lá no iniciozinho que o psicanalista tem que aprumar o seu ouvido, porque da folhinha de uma árvore você tem que antever a árvore como um todo. É o que o estruturalismo diz. Né? Então, posso ter aí um colega psicólogo, é alegre, artista, geralmente dão artistas maravilhosos. Voltamos ao diagnóstico diferencial. Esse cuidado. É isso. Podemos e temos, né? Temos, ainda bem. É o que eu falava, os artistas maravilhosos que a gente tem psicólogos. Então, a gente tem que, a humanidade tem que produzir mais. Então, a humanidade tem que produzir mais, porque a gente fica encantado. O que seriam dos neuróticos sem os artistas para alegrar a nossa, e questionar a nossa vida, né? É uma coisa que o jazz. O jazz, gente, como tem músico psicótico. Eu falo porque eu já tive um passado musical aí, né? Eu tinha vários amigos psicóticos, mas eu não sabia, não estudava psicanálise. Estamos brincando. Quem dá o diagnóstico, né, também? Quem dá esse diagnóstico? Porque a Milena que tem? Pergunta, né? O diagnóstico não quer dizer que seja essa estrutura. Por isso que eu digo. Pergunto quem dá. Quem dá. É verdade. É psicótico para quem? Esse diagnóstico pode que não seja isso. Nós estamos falando de diagnóstico diferencial para a psicanálise. E também, a gente também trabalha com a possibilidade, se a gente trabalha com a falta, da gente errar. Sim. Né? E o se que surpreender. Acontece muito. Por isso, se a gente não sabe de tudo, agora falta muito. O problema é que os psiquiatras dão. Mas são pressupostos diferentes. Porque os diagnósticos psiquiátricos eles não recobrem a estrutura. Então, você pode ter um diagnóstico, por exemplo, de transtorno bipolar numa pessoa que seja neurótica. Que é bem são diferentes. É o mais comum. É o mais comum, impressionante. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Porque mas para dar 5, para fazer, tem vários diagnósticos, tem várias... A tal da comorbidade. Mas isso com esquizofrenia e está há muito tempo fazendo tratamento voltado para a esquizofrenia. Inclusive, ele até ele tem resistências de esquizofrenia 4, eu acho, e tem resistência a essa medicação, tipo remédio que faz a pessoa dormir dias. Vai ver quando o remédio não dá certo, você tem que questionar o diagnóstico, vai ver que tem esquizofrenia.
Mas, enfim, é super importante essa questão, né? Porque se a gente pensar quem é o autista, porque pelo pensamento social hoje em dia, esse autista é qualquer um, porque não se trabalha com a estrutura. É muito importante que quando a gente recebe um paciente no nosso consultório, a gente não pode... eu vim aqui porque eu tenho pânico, né? Já chegam com diagnóstico, porque os diagnósticos fazem parte da nossa cultura hoje em dia, né? Todo mundo tem um diagnóstico, né? Eu tenho TAG, eu tenho toque, TOD, TDAH, né? Faz parte. Depressão. Sou depressivo. Mas Pois olha, só para comentar, ontem eu atendo um senhor, e ele falou, morreu o cunhado dele. Aí ele falou assim, eu acho que ele era autista. Porque, tem 103 anos. Não, o cara morreu com uns 60 anos, 50, 60, porque ele comia voltado de costas para todo mundo. Está todo mundo sentado na mesa e comia de costas. Então, ele era autista por causa disso. Você falou disso. Até da vez passada, né, eu falei que hoje em dia qualquer desconforto social é considerado autista, ele é esquisito, ele é diferente, ele tem manias, né, que a gente chama de idiosincrasias, né? Tem umas coisas diferentes, né? Só ele que faz. Não, o cara fazia assim, ia do jockey, jogava, gostava em cavalos. A pessoa não tem nem mas direito de ter... Ele era um cara esquisito. Sim, mas o que é uma esquisitice? É uma particularidade. Todo mundo está comendo na mesa, o cara está comendo de costa para todo mundo. É que ele viu Buñuel. É que ele assistiu. Não pode. A pessoa não pode nem ser mais esquisita, né, gente? As pessoas se reúnem, são recebidas numa casa, se sentam ao redor de uma mesa, só que elas se sentam numa privada. Elas se sentam, se reúnem para defecar. Levantam e vão ao banheiro. E se levantam e vão ao banheiro comer. Sozinhas. Porque o Buñuel é uma forma de apontar exatamente essa esquisitice da burguesia. Né? E em psicanálise, a gente chama o quê? É a singularidade daquele sujeito, né? A particularidade dele. Né? É como ele se relaciona aí, né? Com o outro, com o significante. Ô, Leila, você repete aí o que você falou, que eu não consegui entender. O que, Paola? O que você quer dizer? Não, você falou aí que eles levantam para se defecar, eu não consegui entender. Tem um filme do Luiz Buñuel. Só um pouquinho. Tem um filme do Luiz Buñuel, um filme de 1960 e pouco, que chama O Discreto Charme da Burguesia. E as pessoas se reúnem numa casa, em torno de uma mesa, como se fosse para jantar, mas elas estão sentadas em privadas, então elas se sentam, né, se reúnem para defecar. Ai, adorei, gente. Não sou eu que inventei nada. Assisti o filme. Né? E depois elas vão ao banheiro para comer, isoladas. Ai, gente, que ótimo. Muito bom. Crítica. Eu não sei se vocês ainda querem ouvir o caso da Marie-Françoise, que eu já fui falando picotadamente. Gente, eu descobri que... Sabia que análise em grego quer dizer decompor? É isso que a gente faz. Então, a Marie-Françoise era a menininha autista que a Rosine Lefort atendeu na década de 50. E ela atendeu, ao mesmo tempo, outra menininha chamada Nadia, numa enfermaria de pediatria de crianças abandonadas. Era a enfermaria da Genie Aubry. A Genie Aubry era a mãe da Rodinês.
Tá? E a Geni Aubry, uma pediatra, amiga do Lacan, trocavam muitas figurinhas, inclusive a famosa 2 notas Sobre a criança, né? Que é uma resposta que o Lacan dá por escrito e é um texto assim, fundamental, né? Para quem faz psicanálise com criança. A Marie-Françoise, que teve pai, mãe, claro, né? De alguma maneira, mas só é referida à mãe que teve tuberculose e abandonou a criança nessa enfermaria. E aí a Rosine Lefort ia todo dia lá no leito da menina, tentar algum contato com ela, tentar fazer alguma transferência, e ela colocou os seguintes pontos. O que a Rosine Lefort viu? A menina com um olhar vazio, sem nenhum contato com os adultos, crianças ou objetos, sem falar, sem andar, com um balanceio, com acessos de cólera violentos e choros estridentes, com crises convulsivas sem correspondência no eletroencefalograma, que era normal. E, por último, com períodos de bulimia após longo período de anorexia. Então, naquele momento, a Rosine Lefort falou, bom, não tem grande outro aí. Não tem, ela não se relaciona com ninguém. Que idade, né? A menina, muito pequena, uns 4, 5 anos. Então, ela falou, né? Naquele momento, ela achava que essa criança não tinha grande outro e também não tinha outro. Que ela estava aqui, né? Não tinha eu, também ela falava eu. Não falava, né? Mas em algum lugar, né? Estava só aqui. Não, vamos dizer que ela, o eu corporal, né? As primeiras trocas ali. O que parece que algum desenvolvimento libidinal essa criança teve quando ela estava com a mãe. E depois que a mãe abandonou ela se recolheu na concha autística. Tá? Então, por que ela traz isso? Ela traz isso, a meu ver, me parece para realmente marcar essa posição extrema, mas de uma recusa ativa. Porque depois ela até saiu, né, para uma clínica que era uma clínica de psicose. Tá? Então, eu acho muito importante, esse exemplo é o livro O Nascimento do Outro, né, que a Rosine vai falar no momento que esse outro compareceu, mas que esse outro já existia até os 4, 5 anos de idade. Porque existe para todo mundo. Tem um diagnóstico de autismo que é crianças que iniciam com desenvolvimento normal e que tem, de alguma forma... Sim, porque a psiquiatria ela dá o diagnóstico de autismo até 36 meses, né? Dizendo que pode ser desde sempre aqueles casos que o Léo Kanner disse que nem a criança vinha ao seio para amamentar e a criança tirava o rostinho, não queria amamentar no seio da mãe. Olha aí, a recusa ativa. Foi oferecido o seio e ela recusou. Se ela não comer de algum jeito, ela vai morrer. E morre mesmo. Existe na versão do diagnóstico. Pode aparecer um diagnóstico de autismo, aliás, está muito na moda, sobre crianças que sofrem violência, né? Então, muita violência física, emocional. Tá. Não, qual é o seu nome mesmo? Verdade. A Irã está perguntando se poderia ser desencadeado, né? Acho que tem a ver com desenvolvido um autismo após o trauma, né? Uma violência, né?
física ou emocional. Uma coisa... Né? Um trauma, porque o trauma... Sim, um trauma, segundo Freud, é sempre um quanto energético, né, muito maior do que o meu aparelho psíquico possa absorver e elaborar. Né? Então, assim, o que o Roberto está trazendo também, por essa questão de... Então, a psiquiatria ela considera, né, de que você pode ter sido desde sempre, né, ou você pode ter... Não só a psiquiatria, porque eu já vi psicanalista falando isso também. Você pode chegar a desenvolver, né, alguma fala, né? Eu me lembro que tinha Não tem autismo, não sei. E aí você ter 3 anos de idade, né? E depois de ter uma fala, eu me lembro, alguns casos, a mãe fala, já falava Xuxa, já dançava em frente à televisão, né? Eu me lembro também de um menino, a gente chama o menino da agulha, porque era um menino que o belo dia acabou a luz. E a mãe ficou procurando uma agulha que ela estava costurando e o menino se furou, né? Enfim, entrou no dedo dele e a mãe, desesperada, saiu correndo para o pronto-socorro e, a partir daí, o menino devia ter 3 anos, a partir desse evento traumático, ele desenvolveu um quadro de autismo. Então, as duas possibilidades podem acontecer. Não sei se você está falando mais tarde, não na infância. Na infância, sim, sim. Então, o que se entende é que são crianças, né? Tanto no exemplo do Roberto quanto no seu, né? De que têm estrutura psicótica, mas que conseguiram, né, levar, né, a sua libido, a sua questão um pouco mais, mas houve uma ruptura, como um surto. Diante de um encontro com o real. O encontro traumático sempre. Sempre. Quando real, sempre traumático. Desencadeia. E que aí há uma regressão, pensando no Freud, há uma regressão na libido, né, nessa linha, nesse grado, para uma etapa anterior. Né? Síndrome de Rett. Síndrome de Rett. Mas aí tem uma questão neurológica aí também. Né? Vai evoluindo. Mas a gente não pode pensar nessa situação fazendo uma distinção entre autismo primário e autismo secundário. O autismo seria um autismo primário e esse autismo desencadeado, né, que aparece depois, já seria um autismo secundário. Quer dizer, tudo seria da psicose, mas já estaria mais no campo da esquizofrenia, da paranoia. Eu acho que, se você quiser chamar, eu acho que dá para entender o que você está querendo dizer. Mas, eu sei. Não, eu acho que dá para entender, né? Nesse sentido de... Mas secundário aqui, né? Eu fico pensando assim, primário no sentido que nasceu com ele e secundário a partir do trauma, né? Que desencadeou uma psicose. Uma psicose infantil. Sim, você concorda, né? Que aí nós estamos falando de psicose infantil. Sim. Né? Porque eu fico sempre me lembrando do caso do Joey, né? O caso do Joey, ele faz muita, vai e volta, entendeu? Volta lá para o autismo, aí depois abre uma esquizofrenia, aí volta para o autismo, aí depois paranoiza, entendeu? Não sei se existe esse termo, né? Paranoizar, né? Concorda? Sim. Acho que nesse sentido, sim, né? Porque também não existe, os antigos estudiosos, né, do autismo, não existe um autismo absoluto. Não existe. Porque mesmo aquelas mais retraídas, mais reclusas dentro de si mesma, a gente tem relatos, quando ela quer, ela vai lá e pega o biscoito. Lembra daquele movimento de pinça, né, que leva lá? Porque o outro é um objeto, porque não tem nem grande outro, nem outrinho.
tudo é objeto. Seria assim, né? Não tem distinção. No sentido objetivo. Agora, Sheila, em relação à direção da cura, eu pensei o seguinte, fazer uma costura aqui de toda a sua fala e dos colegas, inclusive a questão do Kaspar Hausen, né? Porque eu tenho um livro de um linguista, Isidoro Blixten, e ele trabalha o livro, né, do Kaspar Hausen, a história, e ele usa da linguística a questão do referente, né? E eu entendo o referente como sendo aquilo que está entre o significante puro e a significação, né? Então, ele estaria entre S1, esse significante real, né? que caracterizaria, né, a situação do psicótico e do autista, e o S2, né? Então, essa operação de separação, né? A gente não poderia pensar, né, que essa separação que corrige a estruturação, como você colocou mais ou menos, assim, né, é necessária a falta do outro. Então, essa falta não seria exatamente esse traço entre S1 e S2, né, quando a Vera trouxe, né, eu sei o que você sabe, mas eu não sei o que você, né? Eu acho que é um traço aí, um referente que ela Acho uma boa leitura. Acho uma boa leitura que você fez. Acho que é isso mesmo. É uma outra maneira de falar a mesma coisa, né? Trazer para a cadeia significante, né? Essa ruptura, né? Esse intervalo aí necessário para advir a fala, né? Isso, exato. Uhum. Obrigada. Legal essa colocação. Gostei. Gente, eu acho que está bom, né? Muito bom, gente. Porque já são as pessoas chatas. Eu acho tão legal isso, né? Márcio Brandão falando lá de